Fala pessoal, vamos a mais um exercício de sistema de numeração. Esse é um pouquinho diferente dos outros dois, porque vai trabalhar com três sistemas de numeração: o egípcio, o romano e o nosso, que é o indo-arábico. Então, antes de começar a resolver, se inscreve no canal, dá o seu joinha e vamos então completar essa tabela. Essa tabela ela possui três colunas. A primeira, referente aos números no sistema de numeração egípcio, a segunda coluna no sistema de numeração romano e a última no nosso sistema, que é o sistema indo-arábico. Então, cada linha ela nos dá uma dica de que número é. Então, eu vou começar pela primeira linha, que aparece o número 149. 149 está no nosso sistema de numeração. Então, eu preciso encontrar quanto que vale 149 no sistema romano e no sistema egípcio. Para quem não lembra dos símbolos, do sistema egípcio está aqui, e as letras do sistema romano também botei a colinha para você não ter que folhear o caderno aí em busca desses símbolos e dessas letras. Então vamos começar pelo 149, que está no nosso sistema, e vamos então converter ele para o sistema egípcio. Então veja só, no nosso sistema, o número 149, ele pode ser decomposto assim. É a soma de 100 mais 40 mais 9. Correto? E agora você vai atribuir a cada uma dessas parcelas que nós efetuamos a decomposição o valor correspondente no sistema de numeração egípcio. Então eu vou escrever de uma forma diferente aqui. Vou colocar o 100, vou colocar o 40 embaixo e o 9. Isso daqui dá o número 149. Só que o número 100 no sistema egípcio é a minha cordinha enrolada. Então você vai desenhar uma corda enrolada aí. O número 40 é 4 vezes o 10. E o número 10 é o calcanhar. Então, se eu tenho 40, eu preciso desenhar 4 calcanhares, porque quando somados cada um desses calcanhares dá o 40. 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. E o 9 eu vou ter que somar 9 hastes. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, quando você escreve tudo junto, isto daqui, dá o nosso número no sistema egípcio. Que número é esse? O 149. Então, a gente vai escrever aqui, Vou colocar nessa ordem, tá? A cordinha, depois 4 calcanhares e 9 hastes. Pronto. Então, esse número aqui é o mesmo no sistema indo-arábico, só que aqui no sistema egípcio. E nós vamos fazer o mesmo com o sistema romano. Tá? Então, o sistema romano como que funciona? Funciona que ao invés de símbolos são letras e é um sistema posicional. Então, a gente tem que tomar cuidado na posição que vai colocar cada uma das letras. Então, o número 149, como fica? Posso fazer a mesma decomposição. 100 mais 40 mais 9. E agora a gente vai pensar assim. Que letra corresponde ao 100? Letra C. Então, eu vou colocar um C aqui embaixo. Depois, 40. Como que eu vou formular 40 utilizando essas letras? Ah, professor, é só você pegar o X e colocar 4 vezes. Eu não posso fazer isso. Você lembra que no sistema romano, o máximo de vezes que eu posso repetir uma letra são 3. E nem são todas as letras que eu posso repetir. Tá? Então, como aqui eu tenho 4x, eu não posso colocar isso como 40. Então, a gente tem que utilizar aquela regrinha de colocar do lado esquerdo para subtrair. Então, o 40 eu posso escrever como 50 menos 10.
certo? No sistema romano, quando eu quero diminuir, perdão, eu botei 50 menos 4, não sei porquê. 50 menos 10. No sistema romano, quando eu quero subtrair, eu coloco a letrinha na esquerda. Então, qual é a letra que representa o 50? É o L. Vou botar o L aqui. Como esse 10 está tirando do 50, eu vou colocar o X, que representa o 10, à esquerda do L. Então, XL é o nosso 40. Então, você vai colocar embaixo do 40 aqui o X e o L. E o 9 vai funcionar da mesma forma. O 9, deixa eu apagar aqui. Vou fazer aqui embaixo. O 9 é o 10 menos 1. E que eu estou botando X? É 1, desculpa. 1. Então, vou pegar o símbolo do 10, que é o X, a letra, na verdade, e vou subtrair 1. O número 1 é a letra I. Então, vou colocar o meu I à esquerda de X. Então, IX é o 9. Se alguém pensou em colocar o 9 como o 5 mais 4 Is, não pode. Lembra que nós não podemos repetir mais que 3 vezes. Então, não posso colocar 4 bastões para indicar 4. Tá? Não posso. Então, o meu 9 é o I e o X. Então, agora é só você escrever nessa ordem o número. Então, vai ficar C, X, L, I. Espera um pouquinho, que minha caneta está pensando. E X. Então, CX, L e X é o número 149. Bom, terminamos a primeira linha. Então, agora deixa eu apagar isso daqui para responder a segunda linha. A segunda linha, o número está representado no sistema egípcio. Então, primeiro eu vou converter esse número que está no sistema egípcio para o indo-arábico. E depois o indo-arábico eu passo para o romano. Tá? Então, vamos lá. Quanto que vale a flor de lótus? Vale 1.000. Como eu tenho 2 flores de lótus, eu vou colocar 2.000. Deixa eu fazer um pouquinho para cá. 2.000. Depois eu tenho 2 homens ajoelhados. Cada homem vale 1 milhão. Então, se eu tenho 2, tenho 2 milhões. Então, vou colocar aqui 2 milhões aqui. E por fim, eu tenho 2 cordas. Cada corda vale 100. Se eu tenho 2, eu tenho 200. E agora é só somar. Então, aqui dá 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0. Opa! O último aqui é 2. Então, nós temos aqui quanto? 2.002.200. Então, deixa eu pegar aqui a caneta e vou colocar no sistema arábico, do indo-arábico, né? 2.002.200. Por que eu não posso colocar nesse espaço aqui? Porque nesse espaço tem que ser número romano. Bom? E é o que a gente vai converter agora. Então, vou pegar esse número que é o 2.002.200 e vou converter em romano. Então, eu vou separar esse número aqui exatamente nessa ordem que aparece aqui. Ó. Vou até aproveitar aqui em cima, tá? Só que eu vou colocar eles na ordem decrescente. Então, primeiro eu tenho o 2 milhões. Depois eu tenho 2.000. E por último eu tenho 200. Por que eu tenho que fazer isso? Porque no sistema romano é posicional. Então sempre tem que escrever dos maiores para os menores. Bom, qual é o símbolo para 2 milhões? Eu tenho que repetir aqui 20 vezes o M? Não. Existe um símbolo que eu não coloquei aqui que representa 1 milhão. Tá?
é a letra M com tracinho em cima. Isso aqui representa 1 milhão em números romanos. Então, se eu tenho aqui 2 milhões, eu vou colocar 2 M's com tracinho em cima. Cada um vale 1 milhão, 2 milhões. O 2000, cada M vale 1000. Se eu tenho, então, 2000, eu vou colocar 2 M's, sem o tracinho em cima. E o 200 é 2 vezes o 100. O 100 vale C, então eu vou colocar 2 Cs. E agora é só colocar nesta ordem. Então eu vou escrever aqui M barra, M barra, M, M, C, C. Tranquilo? Então a segunda linha também já está concluída. Vamos para a última. E a última dica que nós temos é no sistema romano. Então, o primeiro passo, a gente vai converter aquele número romano para o sistema indo-arábico, nosso sistema. Então, vamos lá. Lembra que no romano a gente tem que começar a observar as letras de maior valor. Então, M, D, C, C, L, X, X, V, I, a maior letra é a letra M, que vale 1000. Como não tem nenhuma letra à esquerda dela, nós já vamos somar 1000 aqui. Depois do M, a maior letra é a D. Não tem nenhuma letra à esquerda de D que nós já não temos utilizado. Ah, mas o M está à esquerda. Não, mas o M primeiro que é maior que o D e eu já coloquei o valor do M aqui. Então não se aplica essa regra. Então é só você somar o valor da letra D, que é 500. Depois eu tenho 3 valores C seguidos. Cada valor de C vale 10, então eu tenho 300. Depois eu tenho o L. O L é maior que o X, então eu vou estar somando o valor de L, que é 50. Depois o X aparece 2 vezes. Cada X vale 10, eu tenho 20. Depois eu tenho o V, que vale 5. E depois aparece o I no finalzinho, que vale 1. Perceba que nesse número romano aqui, ele foi bem bonzinho, né? Não colocou nenhum número à esquerda menor do que aquele à direita. Então a gente não teve que descontar nada. Por isso que é o número mais fácil de se observar. Então somando isso aqui, nós temos aqui 6, aqui 7, aqui 8 e 1. Então esse número aqui é o número 1876. 1876. E agora, para finalizar, a gente precisa escrever ele em egípcio. Então, vou colocar aqui o número 1876. Esse número aqui, eu posso escrever como 1000 mais 800 mais 70 mais 6, correto? Qual é o símbolo que vale 1000? É a flor de lótus. Então, eu vou desenhar aqui a flor de lótus. O 800, como que eu coloco no sistema egípcio? O 800 é 8 vezes 100. O 100 é a minha corda, então eu tenho que escrever 8 cordas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo. Depois eu tenho 70, que é 7 vezes 10. O 10 é o calcanhar. Se eu tenho 7 vezes o 10, eu tenho que colocar 7 calcanhares. Eu vou colocar 6 mais 1. 7 calcanhares. E o 6 eu vou repetir o valor da haste, né? Porque a haste é 1. Se eu tenho 6, tenho que colocar 6 hastes. E agora é só você colocar esses símbolos aqui nesse espaço, que eu acho que não vai ter espaço, mas vamos lá.
Tentar reduzir aqui. Então aqui está a minha flor de lótus. Depois eu tenho 8 cordas, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois 7 calcanhares. Então aqui tem 6, 7. E depois 6 hastes, né? Então, dei uma apertadinha e coube. Ok? Então finalizamos esse exercício. E esse daqui é importante para a gente fechar, né, a lista de transformações entre sistemas de numeração. Perceba como é mais simples, né? Alguns números, alguns não, a maioria deles é mais simples no indo-arábico do que em qualquer outro, né? Observa esse último aqui. Como nos demais eu tive que utilizar mais símbolos e mais letras para representar um número com 4 algarismos, certo? Por isso, então, que esses dois sistemas aqui foram caindo com o tempo, né? Eles perceberam que existiam sistemas mais eficientes e, portanto, caiu em desuso completamente, né? O egípcio, o romano a gente utiliza em alguns lugares ainda, né? Alguns ponteiros de relógio, né? Alguns números de relógio, nomes de rua, capítulos de livro, enfim, ainda é utilizado. Mas, certamente, né, a supremacia dos indo-arábicos aí foi maior por ser um sistema mais eficiente e mais econômico na quantidade de algarismos, né?